Eu sou Pétria Chaves, jornalista há 14 anos. Eu percebo que ao longo desse tempo, a relação das pessoas com a notícia e com os fatos mudou. Nas eleições de 2018, no Brasil, para mim tudo isso ficou mais evidente. Então, eu fui atrás de respostas, porque eu queria entender como o fenômeno de desinformação se configurou na nossa democracia. Mas afinal, quem se beneficia com a desinformação? Qual é o impacto disso no nosso dia a dia, na nossa sociedade? E, principalmente, como isso muda a maneira como nós entendemos a política e o mundo? Eu sou jornalista faz 27 anos e eu sempre cobri política e tecnologia. E nos últimos anos vocês devem ter percebido, as duas coisas viraram a mesma coisa. Eu sou da turma que acha que a democracia está, de fato, em risco. Como que a internet, que é essa ferramenta que veio para trazer acesso à informação a todo mundo, se transformou numa ferramenta que entra na democracia para fraudar aquilo que faz da democracia um regime interessante, né? Uma das premissas de democracia é o seguinte: a população tem que estar bem informada. E se você não passa o seu dia dedicado a se informar a respeito do que os governos estão fazendo, você precisa contar com alguém que faça isso para te contar. Se você não tem essa informação, se a sua única fonte de informação é o próprio governo, você perdeu a democracia. No estudo que a gente teve acesso no final de 2017, eu e a Yellow Company, ali no início de 2018, era um paper, né? Era um estudo do Instituto de Tecnologia e Equidade, que era um mapeamento sobre os elementos de desinformação nos períodos eleitorais. Eles estavam analisando nesse estudo como isso se estabelecia na sociedade e como esses elementos de desinformação podiam alterar os rumos de eleições. Eu fiquei muito impressionada com aquele estudo naquele momento. Era um estudo bem interessante também ali da FGV, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV, a DAP. Ele se chamava Robôs, Redes Sociais e Política no Brasil. Aquilo ali era um diagnóstico super importante sobre a presença de robôs em momentos da política brasileira desde 2014. Com esses dois estudos, nós começamos a pensar em fazer uma reflexão muito mais ampla, a Yellow Company e eu. Então, a gente começou a conversar muito com a Pétria Chaves e entender que os processos e tudo aquilo que estava acontecendo era realmente porque nós estávamos diante da necessidade de uma observação de comportamento. A gente mostra a presença de robô, a influência que ele está tendo no debate e quais são os links de notícia falsa que tem um engajamento maior, né? A gente não faz a checagem da informação, que isso é trabalho de uma agência de fact-checking, mas a gente monitora o quanto essas notícias falsas repercutem. Para muitos visionários, a internet era uma oportunidade para transformar a democracia num sistema muito mais participativo. A gente está percebendo que isso não está acontecendo, não aconteceu, e a gente vai ficando cada vez mais longe de que isso possa acontecer. Um dos principais problemas desse processo de desinformação acelerado pela tecnologia é a polarização extrema. É muito importante a gente olhar para essas empresas do Vale do Silício, não em conjunto, mas em separado. Essas empresas são muito diferentes umas das outras. Elas têm culturas internas muito diferentes, elas encaram essas questões todas de forma muito diferente. Duas delas, que são Google e Facebook, têm os seus serviços orientados por algoritmos. São programas que escolhem que conteúdo te apresentar, baseados sempre naquilo que você quer ver mais. E um dos problemas de polarização, dessa tribalização que a gente vê, nasce justamente do fato de que, como eles querem que você fique a maior quantidade de tempo possível no sistema deles, eles te apresentam cada vez mais aquilo que você quer ver sempre, que você clica sempre, ou seja, você é cada vez menos apresentado a diferença e cada vez mais apresentado a semelhança. Sobre o estado das coisas hoje nas redes, que no meu olhar se assemelha muito a uma barbárie. É como se a gente estivesse soltando todos os demônios nas redes, os nossos comportamentos, as nossas opiniões, e isso vai ter que ser, de alguma maneira, regulamentado, não digo por políticas só, mas
pelo comportamento humano, pelo nosso olhar em relação a essa, enfim, a falar o que quer, enfim. Nesse sentido, de novo, o jornalismo, ele é um pilar importantíssimo como ferramenta política, como ferramenta da democracia, como trazendo apuração, trazendo credibilidade. A gente precisa, eu acho, usar as ferramentas digitais cada vez mais. A gente precisa estar nas redes sociais. E a gente não pode estar nas redes sociais ingenuamente. A gente tem que entender como é que as redes sociais funcionam. A gente tem que entender como que as redes sociais nos manipulam o tempo todo, porque elas estão nos manipulando emocionalmente o tempo todo. E isso não é... A gente está instado a ficar zangado, a querer responder com ira. Cara, eu estou em rede social desde que rede social exista e eu ainda caio nessas armadilhas todas. Porque o nosso intuito era consciência. Consciência, essa palavra, ela é maior até do que jornalismo. Ela é maior do que internet, né? Ela permeia um estado, um desejo da sociedade, né? E falar sobre isso que o Pedro toca aqui com a gente, entender os humores, entender as manipulações, e nós, como jornalistas, estarmos munidos dessa informação, para a gente também não cair dentro das redes e talvez ser um joguete, isso é muito importante. Então, no sentido, o documentário, ele se pretende a ser uma ferramenta, uma cartilha, né? A gente não tem a pretensão de abarcar o mundo, é ser uma cartilha para jogar algumas questões, mas também, nesse sentido, como o Pedro traz, é entender ou ser um estímulo para que se entenda quais são esses mecanismos, conhecer alguns atores que estão estudando esse assunto, e para que cada um de nós também siga com a nossa pesquisa. Então, você começa consumindo conteúdo, digamos assim, normais, o algoritmo te empurra cada vez mais para uma radicalização de conteúdo, isso porque o algoritmo não analisa conteúdo, ele analisa padrões, ele analisa seus metadados, como você se comporta nas redes, o que te prende, o que te atrai, e isso vai ser sempre complexo legislar, ter algum tipo de controle ou respostas, como a gente está tentando encontrar, né? Porque isso, de verdade, expõe todos nós aos riscos. Esses riscos, eles existem, né? Toda tecnologia tem seu risco. A própria palavra risco, ela implica que a pessoa sabe que ela está exposta a ele. Você está informado e sabendo dos riscos, isso é muito importante, porque você vai poder decidir se você quer ou não fazer alguma coisa, né? Principalmente usar as redes sociais. Quando começou a internet, a arquitetura era muito mais descentralizada e complexa. As plataformas construíram uma arquitetura extremamente centralizada. Então, acho que esse é um ponto muito importante em relação ao que o Pedro colocou, sobre esse processo agora que começa nos Estados Unidos, e tem muito a ver com a estratégia do TSE para esse ano, para essa eleição, que é novas instituições, como, por exemplo, o próprio TSE, se transformarem e construírem arquitetura no universo, no plano virtual, porque até acho que esse é o ponto talvez mais importante em relação a esse processo de consciência da sociedade. A grande maioria das pessoas não entendiam, não acreditavam que o plano virtual era um plano onde se constrói realidade. Vejo, que um pouco na minha fala inicial, como tem esses dois, a utopia e a distopia, elas dialogando constantemente. Então, da mesma forma que a gente vê muitas iniciativas pelo mundo extremamente interessantes para, de alguma forma, quebrar esse processo que a gente está contando, está explicando agora, por outro lado, tem muitas outras iniciativas no mundo que vão na linha de aproveitar, se aproveitar cada vez mais da tecnologia para potencializar a desinformação, que mostram que é uma preocupação real para os principais players. Então, obviamente, para o Estado, isso não fica nenhuma dúvida, a grande maioria dos Estados democráticos se importam com o assunto, podem querer resolver de formas melhores ou piores, mas se importam com o assunto, mas as plataformas, que são players fundamentais, ficou muito claro que estão preocupadas.